Quem acompanha o canal sabe, eu não costumo falar de temas polêmicos, não costumo falar de temas que outros players do mercado falaram ou que grandes YouTubers falaram. Mas o tema que o Felca tratou recentemente tem muito a ver com o meu trabalho, então sobre isso eu quero falar sim. Vamos lá? Vamos pro vídeo? Vem pra vitória! Olá, eu sou Débora Vitória, mentora de ressignificação de vida. E o que eu faço? Eu trabalho com os restos, com os cacos que sobrou de uma infância adultizada. É claro que não é o único trauma que eu trato, né? Eu trato de traumas de forma geral, depressão, enfim. Pessoas que precisam ressignificar a própria história. E isso que o Felca trouxe à tona é algo conhecido por todos. Todo mundo sabe o que acontece, não só na internet. Todos os players sabem. Todos os nossos políticos, toda a mídia aberta ou as redes sociais, mas precisou de um corajoso, um herói vir e tratar esse tema. Sim, por que eu falo herói? Ele pode ter salvado muitas vidas. E com certeza eu me senti protegida por ele. Eu me senti representada. Porque o tema que o Felca falou tem muito a ver com o tipo de trauma que eu enfrentei. Entre eles, né? teve várias nuances, mas eu sofri a adultização. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo, gente, é que sim, apesar de ser uma dor indescritível, ela não precisa durar para o resto da sua vida. Se você estiver sofrendo abuso, por favor, denuncie agora. Aproveita esse momento, porque agora que o pessoal vai ter que fingir que faz alguma coisa, talvez você seja protegido, protegida. Mas para você que já passou por isso e que tem uma vida adulta, mas por algum motivo não consegue se desenvolver plenamente, mesmo que você tenha enterrado isso profundamente, você nem fala no tema, você nem pensa nisso, às vezes até dissociação você tem, você não consegue se ver naquela situação, você enxerga a sua vida como se você estivesse fora dela. Isso é muito comum, isso aconteceu comigo, de eu dissociar, era como se os acontecimentos da minha vida não tivessem acontecido comigo. Até que uma depressão me obrigou a olhar para tudo isso, para todos os acontecimentos e ressignificar todas as coisas, porque a outra opção era perecer. E eu escolhi viver. Eu escolhi transformar. E como que eu fiz isso, gente? Primeiro, eu tive que começar a buscar autoconhecimento, porque, por incrível que pareça, gente, quem sofreu adultização tende a ter raiva de si, ter uma baixa autoestima muito grande. E eu, por algum motivo que eu não sei explicar, talvez até pela dissociação, né, por me sentir fora da situação, é claro que os sentimentos são complexos, mas eu nunca senti ódio pelos meus detratores. Mas por mim, sim. Eu sentia um ódio tão grande, tão absurdo por mim, que eu só gostaria de não existir. E na época da depressão isso ficou muito evidente. É algo que eu sempre escondi, sempre forjei uma certa alegria, mas eu não tinha ressignificado todas essas coisas. E eu precisei, primeiro, reconhecer que eu precisava de ajuda. E eu busquei tanto essa ajuda externa, através de tratamento psicológico, quanto a ajuda interna, que é aquilo que você pode fazer por você. E o que você pode fazer por você? Se conheça. Se conheça. Entenda quem você é. E entenda que você não é os traumas que te causaram. Entenda que é uma escolha você continuar vivendo desse sofrimento, dessa dor, desse abuso que você sofreu. Ou ressignificar, perdoar. E por que eu falo tanto do bendito do perdão? Primeiro, para quem é cristão, se não perdoar, não vai ser perdoado. Duro isso, né? Mas é a realidade. E para quem não é cristão, fato é que quando você não perdoa, você continua dando poder para quem te feriu. Você quer mesmo que a sua vida fique na mão dos seus abusadores? Se você não quer, perdoar não é uma possibilidade. Perdoar é a sua única chance
de se livrar do seu passado, se livrar dessas dores e enxergar, enxergar de uma outra forma, enxergar acima das dores, enxergar que aquilo foi uma lição terrível, mas que você pode aprender com aquilo, ressignificar, ajudar outras pessoas a ressignificar a vida, ou mesmo que você não queira nunca trabalhar com isso, como eu acabei vindo a trabalhar, mesmo assim, para você se desenvolver em outras áreas, profissionalmente, seja na área que você quiser, você precisa fazer que isso já não seja o centro da sua vida. E você pode falar assim: ah, Débora, mas isso não é mais o centro da minha vida, não. Porque eu nem penso nisso. Tá, se você pensar nisso e você começar a contar o que aconteceu com você, você consegue fazer isso sem comoção? Você consegue fazer isso sem que seu corpo inteiro trema e você chore? Se você ainda tem comoção quando você pensa no que aconteceu, é porque você ainda não perdoou, não ressignificou. E perdoar não é esquecer. Perdoar é simplesmente entender que aquela lição foi aprendida, que a criança, não só os abusadores, mas aquela criança também foi perdoada por não ter reagido como hoje você acredita que ela deveria ter reagido, porque é assim, a gente costuma julgar a criança que não tinha ferramenta para fazer nada com aquilo. Então, esqueça o julgamento, tanto para o outro quanto para si. Isso não significa que algum dos abusadores mereça o seu perdão, tá? Não é isso, não é questão de merecimento. Não é questão de merecimento deles, é questão do seu merecimento, é questão que você merece viver, respirar, existir plenamente. Você merece ter o prazer de ser você mesmo, você mesma. E é um prazer que eu só senti pela primeira vez esse ano, 2025, em dois momentos da minha vida, assim, agora, recentemente, eu tava sentada sem fazer nada, coisa raríssima hoje em dia na minha vida, e eu estava feliz, feliz em existir, como eu nunca tinha estado antes. Isso faz parte da ressignificação. Isso faz parte de você contar a sua história de uma forma diferente. Você contar a sua história como uma história de vitória. Porque você sobreviveu àquela infância, você sobreviveu àquela dor e você escolheu agora se desenvolver e ser tudo o que você pode ser. É isso que eu desejo para todo mundo que tenha sofrido qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de abuso. Que vocês venham, saiam do ego, das dores, do sofrimento e venham para a plenitude do Éden, para um lugar onde você pode estar em paz e se desenvolver plenamente. É isso que eu desejo para todo mundo. Deus abençoe. Beijo. Obrigada, Felca. Eu me senti representada. Eu me senti protegida. Eu senti que aquela criança que eu fui foi enxergada por alguém. Muito obrigada, Felca. Deus te abençoe imensamente. Eu desejo que todos que estiverem vendo esse vídeo, quem for de pensamentos positivos, pensem positivo quanto ao Felca. E quem for de oração, ore por ele. Nós sabemos o que isso representa. Deus te abençoe, Felca. Um beijo.